eu trago para vocês uma leitura muito pequena do Evangelho de Lucas. Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Vocês vão relembrar comigo que isso está lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E esse capítulo 15 é um capítulo muito especial, porque é o Evangelho dos perdidos. Nele a gente vai encontrar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Essa parábola da dracma perdida, ela está encaixada bem no meio desse capítulo e ela não tem mais que 3 versículos, igual vocês veem. E ele narra, o evangelista Lucas, nessa tradução do Haroldo. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que a encontre? E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo que, desse modo, há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A gente vai ler esse evangelho dentro desse mecanismo de busca aqui, onde que o evangelista fala em acender a luz, em varrer, em buscar cuidadosamente e, por fim, alegrar-se comigo. Eu queria trazer isso basicamente relembrando a figura de Lucas, que é uma figura que ela é atribuído a ele o Atos dos Apóstolos, é atribuído a ele o seu evangelho, que é um evangelho mais sucinto, um dos 3 evangelhos sinóticos, ou aqueles evangelhos que narram da mesma forma os fatos de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas. Esse é um evangelho que tem muita similaridade com cada um desses evangelhos de Mateus e de Marcos. É um evangelho que tem algumas particularidades. Atribui-se a Lucas uma formação grega. E essa formação grega talvez esteja bem colocado a narrativa dele, que é uma narrativa muito púdica, é uma narrativa que evita falar de grandes pecados, e é uma narrativa onde que aposta no valor de Maria, e aí que todo o estudo de Maria se estabelece a partir das descrições de Lucas. E aí a gente vai encontrar em Lucas a menção dele, lá no livro de Paulo, na carta de Paulo a Timóteo, né, quando ele fala que Lucas sabia dos riscos de se identificar como amigo do apóstolo Paulo. Então a gente vê aí que Lucas, ele era também aquele que transmitiu o pensamento de Paulo, que estava sendo julgado por causa da sua fé. Tudo indicava que Paulo receberia a pena de morte, mas nessa ocasião crítica, Lucas, e apenas Lucas, fazia companhia ao apóstolo. Então, a narrativa de Paulo a Timóteo, ele vai comentar dessa postura de Lucas, e aí assume um papel de acompanhante, de parceiro, né, daquele que segue o apóstolo Paulo, e que vai, junto com ele, permanecer nesses momentos de luta de Paulo. Lá em Colossenses, em Fílemon, há uma repetição disso, né? A narrativa de que aquele acompanhante de Paulo era um médico amado e um colaborador. Então, aí a narrativa, o que é traduzido pela tradição cristã, de que o apóstolo Lucas, o discípulo Lucas, o apóstolo, aquele que narra o evangelho, é alguém que é também um médico amado.
é aquele que era a performance daquele terapeuta da época. A gente vai encontrar muito do Evangelho de Lucas um cuidado com os doentes. Se a gente fizer uma busca, uma tempestade de palavras mais importantes do Evangelho de Lucas, a gente vai encontrar que a origem de Lucas em Antioquia, daí o seu estilo grego, é aquele que valoriza a ação do Espírito Santo, é aquele que fala da solicitude, é aquele evangelista que fala da alegria, daquele que fala da oração, do valor da oração, é aquele que está sintonizado com a história universal, é aquele que apresenta Jesus como Filho do Homem. Então, uma identificação de Jesus, não somente como um enviado, mas como aquele também que está próximo com a comunidade, com o problema do homem. Esse estilo grego, esse cuidado com as palavras, a sua solicitude, não chamando de adúltera aquilo que os outros evangelistas comentam, o valor da alegria, a intervenção do Espírito Santo mostram um papel diferente desse evangelista que não apenas repete os fatos, mas dá a eles um sabor especial. Ele começa a ver bem esse estilo, né? Quando ele, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 15, a gente vai encontrar que a situação que Jesus estava é que todos estavam se aproximando dele para ouvir. E estavam aqueles que eram pecadores, de todos os tipos, e um tipo especial de pecador, que eram os publicanos, que eram aqueles judeus que exerciam uma função de serviço para os dominadores romanos, então, tão pecadores quanto. Então, esse tipo de plateia que Jesus tinha. Então, ele é ao encontro dessa plateia, ele desperta uma atenção daqueles que lá estavam, aqueles que eram responsáveis pelas tradições judaicas e também pela religião, os fariseus, aqueles que eram responsáveis pela transmissão escrita desses conhecimentos escribas, e essa situação desses dois, tanto desses fariseus quanto desses escribas, mostram sempre uma dificuldade nossa de percepção sobre tudo aquilo que acontece. E o que murmuravam? Ele acolhe pecadores, ele come com eles, ele convive com eles. Então, o estilo do Cristo era um estilo de não somente acolher, mas conviver. É de estar junto com eles. Então, esse já é uma performance diferente trazida pelo evangelista Lucas, onde ele coloca de que aquele a quem falava não era alguém que estava longe, no púlpito, na posição de destaque, no meio da praça, transmitindo conhecimento, mas era aquele que estava acolhendo aqueles que mais necessitavam da palavra e também aqueles que, mais do que isso, ele convivia com eles, pois comia com eles. Não há coisa mais sagrada do que comer com alguém. Então, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, então, é a experiência da perda, né? Então, é uma ovelha que se perde, então ela sai do redil, e esse redil, aquele que pastoreia, ele sabe o valor daquela ovelha. E vai ao encontro daquela ovelha, e a tradição iconográfica é sempre do pastor trazendo a ovelha em seus ombros, mostrando que se importa com todos. Do filho perdido é aquele que sai dentro da própria casa
é o seu próprio filho que se perde, que pede a herança, que gasta a herança, que quando não tem mais nada, por ter fome, busca de novo o pai. E o pai não acolhe aquele que perdeu a herança ou que não tinha mais o que comer, ele acolhe o filho que estava perdido. Mas a dracma perdida é uma história diferente, né? Ele propõe alguma coisa que é uma parte do seu próprio valor. Ninguém vai entender muito bem a experiência da perda, né? Porque a experiência da perda é a experiência do paradoxo do amor de Deus. É sempre muito difícil a gente tentar entender Deus, tentar explicar Deus, tentar compreender, enfeixar Deus dentro de uma certa lógica. A gente normalmente vai se frustrar com esse tipo de coisa. Porque há no amor de Deus sempre alguma coisa diferente. Então, quando nos perdemos da casa do Pai, da própria casa, nós ficamos conhecendo o quanto que o Pai está disposto em resgatar a ovelha perdida. Vejam, somente quando se perde uma ovelha que a gente sabe que aquele pastor dá valor àquela ovelha perdida. Quando encontra alegre, põe nos ombros. E quando o pai recupera aquele filho perdido, o que ele fala? Ele cobra o filho de beijos. Ele mata o cevado. Ele coloca o anel na sua mão, então, resgatando aquele filho. Ele pede para que tragam as roupas próprias daquele filho. Então, esse paradoxo do amor de Deus é sempre uma dificuldade no nosso entendimento. Muitas vezes nós temos uma percepção diferente daquilo que é de Deus, e nós espíritas sempre falamos da lei de ação e reação, da lei do merecimento. Então, se merecemos, ganhamos. Mas quando se trata de Deus, aí há alguma coisa diferente disso, a mais disso, e aí está o valor da misericórdia, da compaixão, da graça. E isso nós não entendemos, porque não cabe a nós mesmos entender. Porque esse é um patrimônio de Deus, não é um patrimônio nosso. Quando a gente repassa aqueles 3 versos, né, do lado do capítulo 15, das dracmas perdidas, ele coloca que ele tinha 10 dracmas. Se perdeu uma, é uma perda que não é tudo, também não é a maior parte. Mas para aquele que perde, ele sabe o que isso representa. Esse ele perdeu dentro da própria casa dele. Essa é uma experiência diferente. Que para quem está de fora, uma dracma, se tinha 10, bem, é muito pouco. Mas aquele que perde, ele tem o valor disso. Então, essa é uma perda interior que nós, que temos sensibilidade, temos que dar o valor para aquele que a perde. Lá no Apocalipse, a gente vai encontrar o João, que não é o João evangelista, mas já é o João maduro, né? Que é o João quase que dominado por aqueles sonhos, por aquelas visões, e ele coloca de que o esforço e a tua constância. És perseverante, sofreste por causa do teu amor e não desanimaste, mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, quando às vezes a gente está na história das nossas vidas, muitas vezes nós estamos como aquele que teve 10 dracmas e acabou perdendo uma, e uma que era importantíssima. A pessoa continua na conduta, no esforço, na sua constância, mas ele perde o brilho no olhar, ele perde o ânimo, ele perde o calor das suas atividades, ele entra num modo
de velocidade contínua, onde que ele, de alguma forma, ele perde aquele elan daquele que teve o primeiro amor. Então, falta nele o brilho. E é isso que na teologia se chama de tibieza espiritual. É quando a gente tem uma ausência de ânimo na prática das nossas próprias vidas. Nós perdemos um pouco o sentido de toda o esforço na prática do bem. Então, o nosso pecado não é apenas não nos deixarmos aprisionar a males concretos, mas é perdermos uma medida alta, exigente, vigilante, uma medida profética inteira do reino de Deus em nós. E muitas vezes nós nos conformamos a isso, como se não nos fizesse realmente falta. Então, para nós, muitas vezes, essa dracma é essa medida alta, exigente, essa alegria, esse estímulo, esse vigor na prática da nossa vida. E nos tornamos assim, tíbios, né, espiritualmente, faltando aquela única coisa verdadeira dentro de nós, uma das nossas dracmas está perdida dentro de nós mesmos. Daí a necessidade, então, de como fez aquela que perdeu a dracma, de reaprendermos a nossa busca. Lá na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, a gente encontra esse questionamento. Onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Então, a pessoa está num ritmo de vida e chega um certo momento que ele perdeu aquele ânimo, aquela vibração, aquele brilho nos olhos. Os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, a gente não está trabalhando, a gente perdeu a confiança, a fé no futuro e estamos locupletos, parece que perdemos a razão de poder alcançar alguma coisa. Então, para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido. A vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito de felicidade mais sólida e durável que o espera. Então, para nós, espíritas, né, é uma doutrina de trabalho. Né? Nós sempre comentamos que nós somos discípulos de Tiago. Né? É uma fé com obras. Nós sempre lutamos pela participação da nossa tarefa com obras. E é uma obra que não é uma obra somente na casa espírita, que pode ser e deve ser, mas é uma obra em todo, sendo bons profissionais, mas também sendo bons familiares, para sendo bons membros da sociedade. Então, esse trabalho, que é toda atividade útil, que é toda função com fim útil, é aquilo que a gente se ocupa a nossa empresa de espírito para buscarmos. Então, se a gente não opta pela ociosidade, então a gente vai buscar sempre esse caminho mais efetivo na nossa tarefa. Talvez essa reaprender a busca parece que é um encontro de Moisés com o próprio Deus. Ele encontra a sarça que arde sem se consumir. E a admiração de Moisés, ela fala: vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa. Como é que a sarça não para de queimar? Como que isso acontece e não se consome? Para nós, muitas vezes, na doutrina espírita, e nós espíritas, assistimos a sarça arder sem se consumir e não nos movimentamos. Espíritos manifestando em todas as partes,
livros comentando a trajetória dos espíritas após o desencarne. A tradição das reencarnações com os romances espíritas, as informações dos espíritos interagindo com o nosso meio, nos processos de obsessão, mas também nos processos de inspiração, a sarça ardendo, sem se consumir. E qual tem sido a nossa reação diante disso? Será que nós, vendo, assistindo, participando disso, temos então assumido o nosso papel? Ou a gente passa por aquilo? Não se ocupa disso. Perdemos a dracma, tenho 9, para que se me ocupar em relação a isso? Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a página são os bons espíritas, eles falam, muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem as consequências, nem seu alcance moral. Ou se compreendem, não os aplicam a si mesmo. Por que isso acontece? Será por uma falta de precisão da doutrina? Será que a gente precisa fazer ligar A com B, desenhar, para dizer que o que acontece na literatura espírita é também aquilo que certamente acontecerá conosco? Será que nós que assistimos a sarça arder, que são as manifestações, que é todo o alcance da doutrina espírita, não compreendemos as suas consequências, seu alcance moral? Então, ao buscar, reaprender a nossa busca, nós temos que, de alguma forma, saber que esse patrimônio nosso, que por alguma razão se perde dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos. Como diz o João, não o evangelista, mas o João do Apocalipse, que é necessário que eu tenha contra ti que não os seus pecados, não os seus problemas, mas perdeu aquele amor da sua juventude, aquele seu brilho da juventude, o seu primeiro amor, ou seja, aquele ânimo inicial. Então é preciso, então, a gente acender a luz para começar essa busca. Esse acender a luz, ele pode ser aquilo que Mateus narra lá no Evangelho, no seu Evangelho, no capítulo 4, verso 16, que o povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. Então, para Mateus, na configuração dessa transição da história dos hebreus para o encadeamento de Jesus numa consequência natural, essa grande luz é a presença do Cristo em suas vidas. Para nós, a personificação de Jesus é todo o conhecimento que vem junto com ele. Claro que é a presença dele que nos consola, que nos pacifica, mas é também toda a informação que vem desde a sua presença junto conosco. Mas também todos os autores e toda a doutrina espírita que vem com isso. Então, a gente que saía de uma zona sombria da morte, a gente passa por uma proposta de vida. Porque o encontro, a ausência do encontro de Jesus, é para morrer mesmo. É uma experiência que ela não vai ter sobrevida. Porque a sobrevida após essa encarnação, ela só se estabelece com a compreensão de que há uma vida maior. E essa vida é trazida pela experiência do Cristo junto de nós e por todos aqueles que seguiram. A gente sempre fala que nas nossas reuniões mediúnicas, a gente encontra muita gente que morreu, mas não desencarnou. Morreu o corpo. E ele continua vivo, transitando nesse planeta, como se
encarnado estivesse. A experiência de ver e principalmente entrar numa vida nova, ele parte dessa compreensão maior de que a vida se extingue, não se extingue com a morte, ela continua a partir da informação dessa grande luz. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no Homem de Bem, aí a questão trazida pelos Espíritos, ele coloca de que deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada lhe acontece. E lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, esse acender a luz é acender a luz onde que ele compreende, né, de que ao depositar essa compreensão, essa certeza dessa fé em Deus, eu estou na certeza também da sua bondade, da sua justiça, na sua sabedoria. E tudo isso, ele se estabelece, vejam, bondade, justiça, sabedoria. E sabe que sem a sua permissão, nada acontece. Olha como é que eu modifico a minha compreensão em relação a tudo isso. E se submete à vontade em todas as coisas. Então, a gente entrega, então, o nosso livre-arbítrio a essa situação. Eu estou entregando a minha vontade a aquilo que é estabelecido. Não como um ato de incompreensão, mas de profunda compreensão. Porque eu vejo em Deus a bondade, a justiça e a sabedoria. Ficou lá para trás aquele Deus raivoso, perseguidor, e a minha compreensão agora é uma fé nesse Deus que é bondade, justiça e sabedoria. Então, essa fé em Deus, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 3, é uma confiança que se tem na realização de uma coisa, ou a certeza de atingir determinado fim. Então, isso é aquele ponto básico nosso da doutrina espírita. Então, fé não é achar que é possível, fé é certeza, é confiança. Então, eu vou chegar a um determinado fim porque eu tenho fé. Essa é a compreensão desse fé. O próprio Evangelho nos ensina de que a fé ela é presente dentro de nós. Então, as pessoas vêm com ela, mas ela também se desenvolve. Então, para aqueles que a possuem e naturalmente depositam a certeza de que atingiu algum determinado fim na crença em Deus, então, ótimo, é isso aí. Para aqueles que não têm ainda, aquilo que está dentro dele ainda não é capaz de fazer isso, nós temos que desenvolver. E nesse desenvolvimento a gente tem que trabalhar bem com aquele conceito que foi trazido atrás, de que eu acredito nesse Deus que é bondade, que é justiça, nesse Deus que compreende e que nos apoia em todos os instantes. O segundo momento trazido pelo evangelista Lucas, que é a questão de varrer. Então, varrer, que é um verbo ativo, é aquele que não fica apenas lamentando o sucedido, é aquele que aceita literalmente varrer, limpar, transformar, aclarar, já que se amontoam poeiras e desordens de todos os tipos. Então, toda vez que eu vou tentar buscar alguma coisa dentro de casa, eu vou ter que começar a desfazer aquilo que a princípio estava estabelecido. E começo, então, a retirar as coisas, que é esse verbo ativo de retirar dentro de mim. Então, muitas vezes, quando nessa busca também, que é uma busca interior, de que nós precisamos varrer dentro da gente, e a gente faz isso nos nossos programas de computador, nos nossos programas de celular, onde que a gente vai deletando, né,
aquilo que está demais, aquilo que não interessa, aquilo que está ocupando a minha caixa, aquilo que está travando o meu processo de funcionamento, eu retiro tudo isso. Também na saúde, eu vou retirando aqueles fatores que são que minam o meu equilíbrio corporal, que minam a minha estrutura de saúde, e eu vou retirando tudo isso. Também na limpeza da nossa casa, nós vamos desfazendo aquilo que nós acumulamos ao longo do tempo e já não tem serventia nenhuma dentro da gente. E dentro de nós mesmos, nós precisamos fazer isso. É retirar, limpar, é transformar, é aclarar isso que está dentro de nós. Lá no Homem de Bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de modelos de espíritas, e ele fala de espíritas imperfeitos. Ele fala que nos espíritas imperfeitos, os laços da matéria estão ainda muito fortes, tenazes, para permitir ao espírito desprender-se das coisas da terra. Então, esses laços materiais impedem do que ele possa se ocupar de coisas mais altas. Não conseguem romper facilmente com seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor daquilo que possuem. A gente sempre cita o exemplo da escada. Para a gente subir uma escada, a gente tira a mão de um degrau para colocar no outro. Se eu não tirar a mão de um degrau, eu não consigo subir a escada. Então, nesse processo de subida de uma escada, eu tenho que tirar, me desprender de certas coisas para alcançar outras. Isso faz com que a crença nos espíritos é para eles um simples fato. Não modifica nada, ou pouco, as suas tendências instintivas. A sarça está queimando, ela está ardendo, ela não está se consumindo, é isso mesmo. Os espíritos estão aí dando manifestação, tem espírito obsessor, tem espírito... É isso mesmo. E eu continuo seguindo como se não tivesse nada a ver com isso. Eles apegam-se aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótono. Vejam se não é isso que a gente muitas vezes fala, né? Parece que nós estamos ouvindo a mesma coisa. Para nós que somos espíritas, né, a gente sempre fala de que não precisa ter pressa em se ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as demais obras do Pentateuco Kardeciano, Livro dos Médiuns, Gênesis, Céu e Inferno, porque a gente vai ter a encarnação toda para relê-los. E algumas pessoas falam assim, não é possível que na minha casa tenha uma reunião do Livro dos Espíritos. Há décadas se lê o Livro dos Espíritos. Não tem coisa mais monótona em relação a isso. Parece banal falar de moral no mundo que está pegando fogo, nesse momento, né, de fim de mundo, onde tudo acontece em profusão, e que se a gente ficar com os nossos olhos atentos para tudo isso, a gente não vai sair de casa mesmo, porque parece que as coisas estão se perdendo mesmo. Então, é preciso a gente ter um outro olhar. E para ter esse outro olhar, a gente tem que começar a se desfazer disso que está supérfluo, disso que está acumulado, disso que está sujando a nossa própria percepção. Nesse mesmo capítulo, ele vai falar de que se o espírito imperfeito é aquele, o espírita verdadeiro é aquele que é reconhecido por sua transformação moral, pelos esforços que se faz para dominar as suas más inclinações. Então, transformação moral é transformação daquilo que é o meu dia a dia. É transformar aquilo que era meu status quo, que aquilo é a minha maneira de pensar. É essa transformação que a gente está querendo. Então, aquilo que eu achava certo já não é mais certo. Eu preciso modificar. Então, nós somos de um país de tradição cristã, nesses séculos todos,
E mesmo sendo cristãos, a gente tinha escravidão. Somos convidados a uma transformação moral. Continuamos cristãos e não aceitamos mais escravidão. Nós tínhamos submissão do sexo feminino. Continuamos cristãos e transformamos a nossa moral. Então a transformação moral é do dia a dia. Quanto que nós nos transformamos nesses últimos 20, 30, 40 anos, com o domínio dessas informações? Nós estamos fazendo uma reunião pública através de um sistema online, que era inconcebível alguns anos atrás. E diante dessa crise, desse escândalo, dessa doença, nós nos transformamos e nos acostumamos. Então, há uma transformação do nosso dia a dia e tem que haver também uma transformação da nossa prática. Como eu lido em casa, como eu penso, como eu me porto, como eu trato os meus queridos, como que eu trato aquele que não é querido ainda, como que eu me porto diante da sociedade, diante de tantas modificações. E além dessa transformação moral, ele fala dos esforços que a gente faz para dominar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita, ele não é um campeão de moral. Não é aquele que está transformado, não é um espírito completista. O verdadeiro espírita é aquele que se transforma, que busca dominar as suas más inclinações. Então, nós vamos procurar dominar em longo de toda a nossa vida essas nossas más inclinações, buscando sempre a nossa transformação. Eu domino as minhas más inclinações e transformo minha conduta. Eu domino as minhas más inclinações e transformo-me moralmente. Essa é a proposta de Varela. Ele fala também de buscar cuidadosamente. Então, depois que eu desfaço daquilo que era supérfluo, que era inútil, que estava a mais, eu busco cuidadosamente. E essa buscar cuidadosamente não é... A perda foi interna, lembra? Dentro da casa. Não é uma conversão externa. Há razões de fundo, de obstáculos interiores em nós que é necessário identificar. Ir ao fundo e buscar e procurar a raiz daquilo que nos desvitaliza interiormente. Qual que é aquilo que está lá no fundo que nos desvitaliza? O que é aquilo que está sendo capaz de ainda não me trazer ainda alegria, diante mesmo de todas as dificuldades, diante de todos os problemas? Qual que é aquilo? Às vezes a dificuldade maior é não aceitar ter dificuldade. Às vezes a dificuldade é estar de alguma forma preso, vinculado a uma situação que não gostaríamos de estar. Seja família, seja situação social, seja situação geográfica. Às vezes aquela insatisfação é aquilo que está tudo bom por fora, menos eu, que não estou bem. E aquele que vê por fora e fala assim, como pode? Ele tem tudo e continua assim. Só ele sabe a dracma que perdeu dentro de si mesmo. Então, muitas vezes, isso que está perdido dentro da gente é medo. Medo de tudo, né? Medo de conviver, medo de se apaixonar, medo de ser infeliz, medo de perder os filhos, medo de perder os amigos, medo de ser ridicularizado, medo de não ter sucesso. Medo, sempre medo. Às vezes é uma insegurança no amor de Deus. Como Deus pode se ocupar de mim? Com essa multidão de pessoas no mundo? E a gente pergunta, você tem orado? Você tem buscado os relacionamentos? E como Deus pode saber de mim? Então é uma insegurança no amor de Deus. Uma pouca coragem, uma pouca confiança. Então ele não tem aquele ânimo, aquela vontade de se partir para a própria tarefa.
E também alguma coisa que a gente faz tudo e a dificuldade dentro da gente, lá dentro, de perdoar. É de sobrepor as feridas e as humilhações sofridas. E aquilo fica perdido lá dentro da gente. E aquilo fica como algo que consome a nossa energia. Então, perdoar os nossos familiares, perdoar aquele que nos traiu, perdoar aquele que não acompanhou na nossa jornada, perdoar aquilo que nós sofremos quando éramos mais novos. E às vezes levamos para a vida toda isso. E essa falta de perdão é o que está roubando a nossa energia mais íntima. Quando a gente lembra disso, né, a gente lembra lá daquelas perguntas clássicas da doutrina espírita, né, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio mais prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, para eu buscar isso, eu tenho que conhecer-me. Santo Agostinho, ele não escapa da continuidade da pergunta. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E Santo Agostinho fala: fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se não tiver um motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Então, aquelas coisas onde eu não deveria ter falado aquilo, não deveria ter pensado aquilo, desejado aquilo, dito aquilo, e ao final do dia a gente passa em revista. E nós temos outro dia para a gente começar a pedir o perdão. Pedimos em prece e na oportunidade a gente pede pessoalmente. Então, cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, mas a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Então, o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação, como diz Emmanuel, lá no Caminho, Verdade e Vida. Então, todos nós. O problema nosso não é ter essas dificuldades, ter essas deficiências. É perdermos aquela dose, né, de amor, aquela dose de perder aquele brilho de novo, essa dracma perdida, de estar a todo instante tentando modificar. É quando a gente se acomoda nessa situação. E assim, olha, eu tenho isso mesmo, não vou conseguir mudar. Aí Emmanuel fala também no Caminho, Verdade e Vida, né? Buscando, então, no capítulo 4, no capítulo 8, na citação de Tiago, no capítulo 4 e 8, né, na carta de Tiago: alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, limpar as mãos é retificar as atividades do plano exterior, renovando as ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O trabalho para o de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará somente à custa de palavras brilhantes. Então, que para limpar as mãos, a gente precisa de ânimo. Mas para purificar o coração, a gente precisa de ter ânimo a mais. Então, eu preciso ter ânimo, né? Para eu buscar um atendimento, buscar um socorro
buscar algum tipo de terapia, buscar um tipo de atividade na casa espírita de socorro espiritual, claro que adianta. Agora, para purificar o nosso coração, nós precisamos de um duplo ânimo, porque a gente precisa estar naquela empreitada de todo dia buscarmos, então, as nossas transformações. Por último, alegrai-vos comigo. Então, a reconciliação fica aí inacabada se ela não desempenhar um reencontro com alegria. Então, a alegria não é um aparato externo, mas nós mesmos nos tornamos motivo de alegria uns para com os outros. Então, encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Está lá no Homem de Bem também, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, toda vez que eu encontro essa dracma, eu não fico preso em mim mesmo. Eu fico satisfeito e chamo os outros para partilhar. Então, para nós que trabalhamos na Casa Espírita, nos dá alegria participar de todos os eventos, de todas as tarefas, de todos os encontros, de todas as participações. Então, a gente tem alegria no nosso serviço, no fazer de todos os outros, não é a gente, é os outros. Enxugando as lágrimas, nós que agradecemos, obrigado por ter te ajudado. Nas consolações que a gente prodigaliza aos aflitos, obrigado, Senhor, por ter sido útil. Porque muitas vezes nós somos inúteis mesmo, né? Fazemos aquilo que deveríamos fazer, não fazemos nada mais. Então essa alegria se extravasa na medida de que eu reconheço essa minha dracma. Essa alegria é vista por esse mito de renovação no período da guerra, que é a Etty Hillesum, que foi uma dessas judias que foram assim dizimadas na Segunda Guerra, que são forças de inspiração para todos aqueles que seguem a Deus. Creio que justamente o medo que as pessoas têm de se esforçarem demais que lhes retira suas melhores forças. Quando uma pessoa, ao fim de um processo longo e difícil, que prossegue diariamente, atingiu as fontes primárias dentro de si, o que eu agora desejo chamar Deus, e quando uma pessoa trata de manter esse caminho até Deus aberto e livre de obstáculos, o que acontece? Trabalhando-se a si própria, essa pessoa renova-se na fonte e então não necessita de ter medo de oferecer forças a mais. Então, diante daquelas experiências do Holocausto, essa que havia sido tradutora para alemães, ela sabendo que seu destino também seria o de igual dos seus familiares, ela passa então a entender que ela fazia um papel a mais, e um papel no caminho de Deus. Isso também é observado lá na carta de Paulo aos Filipenses. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, esse encontro da nossa dracma não quer dizer que a gente vai ter momentos de alegria apenas na vida. Porque essa vida é uma vida que é resultado de várias experiências encarnatórias. E também de fonte de inspiração para o nosso futuro. Então, estão incluídas nas nossas experiências dificuldades, limitações, provações. E com tudo isso, eu tenho que assumir a alegria na prática dessa minha vida. Essa não é uma experiência apenas racional, mas é de uma compreensão interna que só se dá naqueles que têm iniciação nisso. Ou seja, é aqueles que se jogam dentro disso.
naqueles caminhos que Kardec coloca lá na Viagem Espírita, em 1862, aquele que entra na doutrina, a doutrina que entra nele, a doutrina que sai dele. Então, de alguma forma, quando a gente compreende isso, não é mais eu entrando na casa, nem a doutrina entrando dentro de mim, mas é quando sai a doutrina em cada um dos meus atos, inclusive nos momentos difíceis. Então, nessa trajetória, né, de acender a luz, de varrer, de buscar cuidadosamente, de alegrar-se comigo, trazida pelo evangelista Lucas, eu proponho, então, que a gente necessita de ter fé em Deus. E nessa busca de fé em Deus, a gente buscar a transformação moral, transformar o nosso jeito de ser. Entendo moral como aquilo que é estabelecido por nós, como uma rotina. E que a gente busca mudança de rotina. Como fazemos para emagrecer, para ter mais saúde, para estarmos melhor. Então, para melhorar espiritualmente, nós precisamos mudar a nossa rotina. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos demais, aquilo que é nosso ato, a gente vai buscando essa transformação continuadamente. E essa transformação continuadamente é uma purificação interior. A gente retira aquilo que não presta, valoriza aquilo que presta e descobre dentro da gente aqueles medos, aquela insegurança de Deus, aquela falta de perdão. E vamos resolvendo, ao longo da vida, cada um desses fatos. Para tudo isso, a alegria vai ser agir sem medo. É agir com profunda coragem, com a compreensão de que nós estamos no caminho certo, em direção a Deus, e precisamos marchar continuadamente nesse caminho até Deus, buscando, então, essa nossa transformação. Essa proposta, então, de dracma perdida é uma proposta, então, nesses 3 versos do Evangelho de Lucas, então, de descobrir aquilo que está perdido dentro da gente. Recuperarmos isso e, com a alegria resultante, a gente convidar a todos que estão próximos de nós para também conviver dentro dessa alegria.